Evolução teísta. Será que dá mesmo para conciliar a Bíblia, a palavra de Deus, e esse Deus da Bíblia com a teoria da evolução? Alguns cristãos eles vão por essa linha pensando que, crendo na evolução darwiniana, né? E também tentando fazer uma associação com Deus, Deus criador. Eles acreditam em Deus, mas que tudo veio de evolução. Será mesmo que dá para conciliar teísmo com evolução? Bem, usando a Bíblia como fundamento, não seria possível. É isso que nós vamos ver hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, a criação, a queda e a cruz. Nós vamos ver que dentro da Bíblia existe uma ligação ininterrupta entre criação, uma criação que era perfeita, e depois houve uma queda, e então a vinda de um Messias para redimir, né, a raça humana. Então, amigos, nós percebemos aqui na lição de hoje colocando o seguinte: nós vemos lá em Gênesis que tudo que Deus havia criado era muito bom, era perfeito, não havia falhas, não havia imperfeições. A morte, ela não existia. Deus não criou o ser humano e nem os seres desse mundo para passarem pela morte, né? Tudo estava perfeito, o ser humano também tinha livre acesso à árvore da vida. Isso aqui é um detalhe muito importante de colocar. O ser humano, Adão e Eva, né? Eles tinham vida eterna porque eles tinham acesso à árvore da vida. Lembre bem, nenhum de nós, mesmo no céu, seremos eternos por si mesmos, né? Nós não vamos ter a eternidade, né? A imortalidade como parte da nossa natureza, no aspecto de que há vida em nós mesmos. Nós seremos eternos no céu porque Deus é eterno. Ele é a fonte, ele irá manter a vida, né? Mas nenhum de nós será eterno com a natureza em si eterna. Lembre que a Bíblia diz que o único que possui imortalidade é Deus. Nem mesmo os anjos são imortais. Os anjos compartilham da imortalidade de Deus. Ele é a fonte, lembre disso. Ele é a fonte de todas as coisas. E Deus havia colocado então a árvore da vida no jardim para que o ser humano, né, continuasse tendo a vida. As suas folhas ali eram como remédio, enfim, o ser humano continuaria tendo a eternidade, né, na árvore da vida. A árvore da vida era um símbolo do poder de Deus ali que manteria, né, a saúde do ser humano. Lembrando que Deus é que, na verdade, é a fonte da vida. Né? Tudo aquilo que se desconecta de Deus morre, ok? Então, nós vemos então o inimigo de Deus. Deus havia sido claro, olha, se comeres desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eram duas árvores especiais, uma era a árvore da vida, outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, é certo que morrereis. Mas olha o que Satanás faz. Ele só coloca uma palavrinha no meio. Ele usa uma verdade, é certo que morrereis, e ele então acrescenta uma palavrinha apenas, não morrereis, né? Uma palavrinha que muda todo o sentido daquilo que Deus falou. Então a serpente enganou a Eva, dizendo que, olha, vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, eu digo que vocês não vão. Na verdade, Deus não quer que você coma desse fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Na verdade, o que Satanás queria dizer para Eva é que Deus em algum momento não era Deus, ele comeu do fruto e se tornou Deus. E agora ele estava privando Eva de ter essa experiência, né, de divindade. Então, era isso que Satanás estava colocando. Negando o que Deus colocou, ele colocou verdade com mentira para que Eva pudesse cair em sua armadilha, né? E aí o que nós temos, gente? Gênesis 2, 15 e 17, ele diz aqui, olha, Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, certo? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ok? Então essa era uma prova, né, para o ser humano. O ser humano não viu Deus criar nada, então a única maneira de que eles poderiam aceitar Deus como criador era pela fé, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, né, pelo homem, e pelo pecado a morte, ou seja, a morte,
Nós só morremos por causa do pecado. Morte é a consequência do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos temos natureza pecaminosa. Não existe nenhum ser humano nesse mundo que não peque. Todos somos pecadores, né? A nossa natureza, está no nosso DNA o pecado, né? Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Porque nós morremos, está aqui o pagamento. Né? O pagamento da morte, do pecado, é a morte, né? O salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o resgate, né? Que Deus está trazendo então para a humanidade. Então, meus amigos, um detalhe final aqui da lição, que é muito importante colocar, é que, de fato, há uma ligação muito grande entre criação, queda e cruz, né? O primeiro Adão está ligado ao último Adão. A crença da evolução darwiniana destrói o próprio fundamento do cristianismo. Não dá para crer na teoria da evolução e associar isso com o cristianismo, gente. Não tem como. Porque na teoria da evolução, a morte está presente desde o início. Né? Desde o início de tudo, a morte está presente. Os seres estão morrendo e evoluindo. E estão morrendo. Mas na criação, não. Deus criou o perfeito sem morte. Então, acreditar que tudo é uma evolução e que os seres iam morrendo até chegar no ser humano, vai totalmente contra ao ensino bíblico de que o salário do pecado é a morte. É porque o homem pecou que agora a morte ela veio. Você percebe? Então, não dá para associar, gente. É muito difícil você associar a evolução darwiniana com o cristianismo. Ou você aceita o cristianismo, ou você aceita a Bíblia e rejeita a evolução, ou você aceita a evolução e rejeita a Bíblia, mas não dá para conciliar as duas coisas. Que Deus te abençoe, tenha certeza de que mesmo o salário do pecado sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.